Gente, e aí, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Então, hoje eu quero falar, cara, uma coisa muito importante. Eu vou fazer um vídeo sobre a felicidade hoje. Finalmente vou fazer isso, não sei se eu vou conseguir chegar lá. Eu tô preparando esse vídeo talvez desde o começo dos tempos desse canal. Preparando, quando eu falo preparando, eu quero dizer pensando sobre ele, né? E lendo coisas e tal, e pensando coisas e... Eu não sei se eu já fiz um vídeo sobre felicidade, mas, bom, esse assunto é tão espinhoso assim, é tão complexo, ele é tão diverso, tem tantas leituras possíveis sobre ele, que às vezes eu falo, mas isso não é um vídeo, isso, tipo, teria que ser um negócio de 2 horas, assim, né, falando, pra gente poder falar, as pessoas poderem falar, e teria que ser isso. Então, às vezes eu acho, aliás, eu queria falar sobre isso com vocês, e se a gente se encontrasse, né, fizesse uma espécie de aula, uma coisa, não é aula, né, mas depois a gente fala sobre isso direito, mas porque eu às vezes acho que a gente conseguiria construir coisas mais ricas, assim. Bom, mas hoje eu quero falar sobre a felicidade, é isso. E tentar olhar isso por perspectivas diferentes, assim, apontar coisas possíveis e ver se a gente chega a algum lugar e meio que dizer minha opinião, assim, sobre isso e as coisas que eu consegui concluir ou não, ou que eu experimento ou não. E aí ver se a gente chega a um lugar que seja, caraca, que legal, não tinha pensado nisso, que maneiro, tomara, vamos tentar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que chama psicologia positiva. Psicologia positiva é uma espécie de braço da psicologia que, ao invés de estudar o sofrimento, as dores, as angústias e o sofrimento psíquico, né, estuda, eu nunca sei falar psíquico direito, estuda a felicidade, estuda por isso positivo. Então estuda como é que você faz para ser feliz. E aí eu tenho muitas críticas em relação à psicologia positiva, assim, é meio simplista várias vezes, é uma coisa meio imediatista, olha pra cá e fala como é que funciona a felicidade, os mecanismos da felicidade e tal, aí tem lá as respostas que eles podem dar sobre conseguir resolver problemas, como é que cada estrutura mental funciona ou não, mas tem um conceito que é um conceito que eu acho interessante, que é o conceito de flow, F-L-O-W, flow, fluxo, que você está feliz quando você está em fluxo. E estar em fluxo, a definição de fluxo é quando você está performando uma tarefa, cumprindo uma coisa, fazendo uma parada, que essa parada ao longo do tempo que você realiza ela não é nem muito fácil, nem muito difícil, nem fácil demais, nem difícil demais. Então essa coisa acontece assim. Se você está jogando vôlei, só que você não está jogando vôlei contra o time do Bernardinho, você não está jogando, você está fazendo um vôlei, mas num campo que você esteja desafiado a fazer isso, mas não desafiado demais. Então isso vai variar de sujeito para sujeito, mas se você está desafiado demais, se é difícil demais aquela tarefa, por exemplo, ler um livro muito complexo que você não consegue entender, ou numa outra língua que você não entende nada, você vai se frustrar porque você não consegue realizar aquilo. Se aquilo é fácil demais para você está lendo Chapeuzinho Vermelho em português e é fácil demais, você vai se entediar, né? Então você vai ficar... O flow é quando essas duas coisas estão adequadas, é um meio do caminho de uma tarefa que tem a ver com o realizar algo. Pode ser realizar algo físico, tipo, sei lá, cozinhar uma coisa que você sabe cozinhar, mas te propõe um desafio. Por isso que a gente é tão feliz várias vezes fazendo coisas, né? Mas pode ser lendo, pode ser pensando, pode ser pensando. O flow pode estar no pensamento, então você pode estar tentando resolver um problema. Eu às vezes sinto isso escrevendo. Eu entro num fluxo de escrita. Não é sempre, às vezes a escrita me desafia demais, tal, mas bom. Mas então tem essa ideia. E aí você pensa, cara, legal, então a noção de fluxo, de que você está em fluxo e a vida está acontecendo, é como se você estivesse dentro da vida, se estivesse, em geral a gente está fora da vida. E aí nesse momento do flow a gente está dentro da vida, vivendo o rio, né? Dentro do rio. E não na margem do rio, olhando e falando, olha lá eu lá boiando, olha lá eu passando. Que várias vezes acontece, é como se a gente estivesse vendo a nossa própria imagem no rio passando e afastado dela. E isso tantas vezes gera angústia, gera ansiedade, angústia, porque se você observa essa imagem e acha que essa imagem não é adequada, que ela não é boa o bastante, ou que o rio está indo para o lugar errado, ou que você não está de acordo com aquele nado ali, com o jeito que você está, enfim. Bom, o conceito de flow é para se estudar e ele, na minha opinião, também, como sempre dessas escolas americanas, tem uma retirada lá de um conceito, uma revisão simplificada de um conceito oriental, né? Então o flow
tem a ver com estar esse estar no presente, não sei o que, fazendo o que tem que fazer, que tem a ver com processos espirituais, orientais, eu acho também, ou com as artes marciais, muito também, que tem a ver com os processos também. Tudo isso, os orientais têm essa coisa de você estar ali fazendo o que você está fazendo. Então esse é um conceito que eu acho que é interessante se pensar, guarda ele aí, que ele pode ser importante, porque a gente poderia pensar, não, então se a vida fosse um infinito flow, a gente não estaria afastado da gente mesmo, estaria vivendo. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim. A vida não é um flow infinito. A vida vai ter momentos que você se dissocia. E aí a gente tem que enfrentar essa questão que tem a ver com o seu olhar no rio, que é o fato de que a gente pensa sobre a nossa própria existência, né? A gente pensa sobre o nosso próprio pensamento, a gente pensa sobre a nossa própria vida. Não tem como retirar isso da gente. Isso acontece, né? Então, como eu já acho que eu falei ontem isso, anteontem, no vídeo sobre para que serve a filosofia, a gente é sapiens sapiens, né? A gente pensa o pensamento, a gente faz um rebatimento, assim, a gente faz rebateu. Animais pensam, animais têm pensamento, eles pensam, eles conseguem pensar coisas, como é que eu faço para resolver isso aqui e tal, quem tem animais aí e tal, eles pensam. Então animais pensam, então animais podem ficar ansiosos, animais podem ficar felizes, animais podem ficar tristes, tudo isso pode acontecer com um cachorro, por exemplo. Mas o animal não pode ficar angustiado. A angústia tem a ver com você pensar a própria vida. Tanto é que nós somos os únicos bichos, afinal, animais que lidamos com a morte, com o luto, né? Construímos cerimônias e ritos de passagem, essas coisas todas, porque a gente está pensando a nossa própria vida, se angustiando com ela e com a finitude que está dada para ela e tal. Esse é um longo assunto, longuíssimo assunto, mas enfim, a gente pensa o pensamento, então estar no flow é muito complexo e a gente começa a criar estratégias tipo a meditação, por exemplo, né? Meditação, yoga, meditação, mindfulness, budismo, meditação transcendental, todas essas, para tentar se aproximar dessa sensação de estar lá, que muita gente chama de presença, de estar em presença com você lá, ser você, estar vivendo. E isso várias vezes funciona, não sei quem aí pratica meditação, por exemplo, ou corrida, tem gente que consegue entrar nessa lógica enquanto corre, enquanto faz uma atividade, que também está liberando endorfina e que facilita esse processo de prazer, né? Mas a gente vai voltar a pensar o nosso próprio pensamento, né? Isso não vai deixar de parar de funcionar. Inclusive, o budismo não está recusando isso, né? Não tem a ver com parar de pensar, tem a ver com deixar o pensamento, de novo, fluir como um rio, um oceano, um fluxo e tal, e encontrar processos diferentes. Eu acho tudo isso maravilhoso, acho difícil de executar. Não estou falando que é impossível, mas considerando a nossa vida, a nossa obrigatoriedade para produzir tudo isso que acontece na nossa vida concretamente, é muito difícil de viver nesse processo de estar lá. Porque aí me bate uma outra coisa que tem a ver com a gente ser sapiens sapiens, que a gente é construído por narrativas. Então, narrativas que pensam a nossa própria vida e que dizem pra gente como que a nossa vida vai funcionar, deveria funcionar. Narrativas, histórias, né? Já falei também disso aqui. A gente constrói histórias e é construído pelas histórias. O tempo todo a gente é construído pelas histórias. Junto lá com os ritos de luto que definem esses sapiens sapiens lá, sei lá, 40 mil anos atrás, vem também a construção de histórias, que também vai definir isso. Um negócio que vai definir isso talvez seja um pouco mais antigo. Acho que a história oral começa com acho que 100 mil anos, teria que olhar, não lembro mais, mas acho que é mais ou menos isso, 80 mil, depois a gente olha, se alguém souber fala, mas isso é fácil de descobrir. E aí isso vai definindo a gente, e vai caminhando muito rapidamente para construir isso que a gente é hoje, que são seres que pensam o pensamento e constroem espécies de pequenos construtos, assim, bloquinhos, que falam sobre o pensamento, que são as histórias. E as histórias, eu estou falando de escrita mesmo, de literatura, de cinema, histórias nesse sentido, e aí as artes toda essa tecnologia que a gente inventou para lidar com a angústia, todas as tecnologias, e aí chegando até hoje as redes sociais, mas toda a tecnologia para lidar com a angústia, para lidar com esse não saber, para lidar com tudo que acontece quando a gente passa a pensar a própria existência, né?
Tô falando disso, mas tô falando de histórias num sentido muito simples mesmo, de histórias de você foi ali, voltei, peguei aqui, o que aconteceu? A gente conta a nossa vida pro outro, assim, a gente conta a nossa vida pra gente mesmo, desse jeito. Porque a gente percebe a temporalidade e a gente compara esse sujeito que se desloca nesse rio com esse outro sujeito que está ali a ponto à frente do rio. A gente está olhando para isso, pensando o próprio pensamento e construindo o tempo inteiro narrativa sobre a gente mesmo. O tempo inteiro, a gente não para de fazer isso. Pensa aí a quantidade de vezes que você está construindo micronarrativas, micro-historinhas sobre você. Hoje eu acordei e estava percebendo, não vou conseguir entrar no metrô naquela hora, eu vou chegar, como é que vai ser meu dia hoje? Narrativas de antecipação, de projeção no futuro, narrativas de lembrança, narrativas de imaginação, várias narrativas de retirada do que seria você de dentro desse rio. E a gente pensa assim, a estrutura de pensamento humano, sapiens sapiens, se olha assim nesse rio e se produz de jeitos diferentes, se imagina, produz ideais de si, produz ideais, então olha lá, eu vou ser assim, eu vou ser assado, no futuro eu quero ser essa pessoa, eu quero conseguir tal emprego, eu quero conseguir fazer meu doutorado, eu quero conseguir sair do Brasil, eu quero conseguir ficar no Brasil, eu quero conseguir ser feliz, eu quero conseguir ter um filho, todas as narrativas de futuro. Hoje eu quero conseguir chegar na hora de pegar aquele ônibus e não perder. Ali, na hora que você vê o ônibus chegando, você não está aqui, você pensa, cara, tem que conseguir chegar lá. A gente se desloca, esse é o fato. A gente cria deslocamentos o tempo inteiro pra gente. E constrói narrativas, eu estou chamando de narrativa isso, né? Uma pequena projeção de uma história. Eu queria conseguir chegar lá, tem a ver com esse sujeito se imaginando ali o álcool lá. Isso é como a nossa estrutura de pensamento funciona, por isso que a gente consegue construir máquinas técnicas para chegar a lugares, porque a gente projeta coisas, né? Então eu falo, eu queria conseguir caçar aquele bicho, mas eu não tenho como. Então você pensa um jeito de fazer isso, né? Você constrói uma armadilha, por exemplo, primeiro uma arma, sei lá, a gente vem daí. Isso antes do Sapiens Sapiens, né? Isso lá atrás. Beleza. Mas eu acho, de verdade, que a função da narrativa dessa estrutura de pensamento ela é diminuída, assim. A gente se esquece como isso é importante. E aí a gente tenta estar no flow, desconsiderando a importância que tem esse nosso investimento nessa produção. E aí eu defendo que para a gente conseguir ser feliz, fora tudo isso que eu falei até agora sobre a psicologia positiva, a gente tem que conseguir operar melhor as narrativas que a gente constrói. Não que a gente não possa meditar e tudo mais, mas a gente tem que conseguir ser dono, lá vamos nós para essas expressões estranhas, mas a gente tem que conseguir ser melhores autores das nossas próprias narrativas. Para isso a gente precisa ter um instrumental melhor para isso, porque a gente é formado por narrativas muito toscas, narrativas cinematográficas hollywoodianas em geral, ou de novela e tal, formado no sentido ou de conto de fada e tal. É claro que você pode ler coisas melhores do que isso, mas a formação básica é de narrativas simplistas, muito simplistas, que tem um arco definido, o arco do herói. E a nossa vida não cumpre essas narrativas, ela cumpre narrativas muito mais complexas, até porque a nossa vida é muito maior do que isso. A nossa vida é enorme, né? E aí tudo isso tem muito a ver com o negócio da autoescrita, com o curso da autoescrita, muito a ver. Mas, então, a gente teria, porque como é que a gente conseguiria construir narrativas melhores pra gente mesmo? Para isso a gente teria que conseguir se entender como personagens dessas narrativas, entender melhor quem a gente é, como é que a gente opera, e conseguir produzir arcos melhores. O que eu acho é que não adianta querer recusar a nossa vontade de produzir narrativa, a nossa vontade de imaginar, a nossa capacidade de imaginar e de se lembrar. Por isso os ritos de morte, porque a gente se lembra, a gente tem memória, a gente tem nostalgia. A gente se lembra daquele sujeito e fala, caramba, que louco, ele não está mais aqui, ele desapareceu. Daí os ritos. E também porque a gente olha para a morte como encerramento de um percurso e a gente imagina tudo que poderia ser dali adiante, a imaginação. Memória e imaginação. A gente imagina tudo que poderia por vir, né? Teria por vir dali. Podia existir ainda. Então a gente não para de fazer isso. Está marcado lá no início da nossa história, 40 mil anos atrás. Não sei lá quantos mil anos atrás, mas deve ser mais ou menos isso. Está marcado lá. E isso é o que define a gente. Então, o que eu acho é que a gente tem que cuidar melhor das nossas narrativas e ser mais capaz de lidar com elas. Não que a gente tenha que parar de meditar. Não que a gente tenha que parar de fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer, para tentar estar no flow, no fluxo da presença. Não, mas a gente tem que conseguir construir melhor essas narrativas. Para isso, a gente tem que conseguir fazer duas coisas. Entender o que são os modelos narrativos possíveis para a nossa vida, né?
Que narrativas eu posso construir que não são só a narrativa do herói, que vai falhar e que não é real, porque a narrativa do herói dura 2 horas, dura um livro. Nossa vida não dura 2 horas, nossa vida é maior. E quem é esse sujeito que está cumprindo essa narrativa que é nossa, que não é do herói, que não é o herói? É um outro sujeito, muito mais complexo, que não tem nada a ver com todos os personagens que estão dentro das narrativas que oferecem para você a vida inteira. É um outro sujeito, um sujeito cheio de buracos, cheio de dúvidas, cheio de angústias, cheio de falhas, muito cheio de falhas mesmo. Então, quem é ele? Quem ele é, né? Então, essa estrutura de olhar para essa narrativa, as que a gente vai construir sobre a nossa vida e olhar para a gente em relação a elas, a gente faz muito pouco. A gente vive narrativas, mas a gente não sabe construir narrativas. A gente não sabe operar sobre elas. E isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento, inclusive, por exemplo, o sofrimento que é o luto, que por mais óbvio que seja que alguém vai morrer, isso vai acontecer, a gente não sabe lidar com ela porque isso não estava previsto no nosso arco da narrativa do herói, não do jeito que isso se dá realmente. O herói enfrenta um luto, mas o herói enfrenta um luto, aquilo dura 2 minutos, ele chora naquela cena, naquela outra e isso passa. E na vida não é assim. Na vida você enfrenta um luto por 2 anos, 10 anos às vezes. O luto às vezes é muito terrível. Então, a gente teria que se preparar melhor para construir essas narrativas sobre a nossa própria vida, até para que a gente possa entrar no flow dentro da construção narrativa. Ser capaz de transformar em flow, em fluxo, a nossa construção, o nosso pensamento, e não recusar esse pensamento, e não recusar a capacidade de elaboração, e não lutar contra ela. E eu sei que isso aí tem a ver também totalmente de novo, com as técnicas de meditação, que é não recusar os pensamentos. Mas para não recusar os pensamentos, muitas vezes a gente tem que aprender a pensar melhor, a construir essa estrutura de pensamento melhor. E então é isso que eu proponho como um caminho possível. É não recusar a sua construção, a sua imaginação, a sua produção imagética mesmo, que a gente tantas vezes recusa porque ela faz mal pra gente, porque ela frustra a gente, porque a gente está comparando ela a uma estrutura narrativa que não é real. Então a gente vai se frustrar. Então quando a gente fala não construa expectativas, a gente está falando não imagine. Não vai acontecer, não faz sentido. Imagine, mas imagine melhor. Imagine melhor nesse sentido, seja capaz de imaginar histórias que sejam mais condizentes com o que é o real do mundo, que falha, que desvia, que não é o que a gente está, não é da historinha lá do Conto de Fada ou da história do filme americano. A gente tem que ser capaz de construir histórias melhores sobre a gente mesmo. Esse é meu ponto. E isso, para mim, traz muita felicidade. Tanto no ato de construir, quanto no processo irônico de se deparar com o descompasso entre o real e o que você está produzindo. Mas parar de produzir não é uma opção. A gente é sapiens sapiens. Parar de produzir não é uma opção. E aí entra um outro campo que é muito fundamental, que é produza essas histórias e partilhe elas. Partilhe elas com outro, com parceiros, com pessoas, com terapeutas, e ouça a partilha delas por outros. Ouça, construa laços de narrativa com outros, compare suas narrativas com os outros. Entenda a partir das narrativas, a partir das histórias, a partir da conversa. Daí também a importância da conversa, que eu chego num lugar que eu queria chegar nesse vídeo, não sabia como que eu ia chegar, mas eu chego à importância da construção dessas narrativas, elas são fundamentais, a importância da partilha delas com outros sujeitos para comparar suas histórias, para não ficar encerrado na sua própria estrutura de pensamento, para comparar essas histórias não só como é a história do outro, como é a minha, como o outro, mas para entender como o outro pensa. Perceber a estrutura de pensamento dos outros é maravilhoso, porque você passa por rebatimento a olhar para as suas. E você aprende, e você cria laços por identificação e por diferença. E os laços, e aí a pesquisa mais importante de todas, que é a pesquisa de Harvard, de 75, 76 anos de duração, uma pesquisa que durou quase 80 anos, acompanhando o mesmo grupo de pessoas. Os pesquisadores foram morrendo, eles pegaram jovens, acompanharam esses jovens até o final da vida para entender como é que eles identificavam a felicidade dessas pessoas. E a resposta é: a felicidade, nessa pesquisa aí, está identificada com os laços, as relações. Quanto mais relações de acolhimento real você tem, de encontro com outros sujeitos e de construção de laços, né, realmente, quanto mais isso acontece, mais você se diz feliz, se experimenta feliz, se constrói como um sujeito feliz dentro da sua narrativa. Laços tem a ver com partilha de histórias. Partilha de vivência, partilha de momentos. E digo isso como um sujeito muito solitário. Ser solitário não quer dizer não construir laços. Solitário no sentido recolhido, não tenho milhares de amigos, mas
Isso não quer dizer não construir laços, construir e partilhar essas narrativas. Estar no flow dessa construção. No flow dessa construção de você mesmo. Mas veja, a vida não é um filme de Hollywood, entendeu? Não é mesmo. E eu sei que isso é óbvio, mas pensa quantas vezes você cai na ilusão de que deveria ser. De que você deveria atingir aquele sucesso lá e tal, e aí você coloca a sua felicidade em causas exteriores, né? Quando você chegar lá, eu vou conseguir. Não vai. A felicidade não está nesses lugares. Não está, porque quando você chega lá, já falei isso 1000 vezes aqui, quando você chega lá, você já não é mais você. Quando você consegue chegar lá depois de 3 anos, você já não é o sujeito que imaginou aquilo, você mudou nesse processo, porque a narrativa transforma esse herói ao longo dela. Então, por isso, nunca se dá assim. Você nunca encontra felicidade nessas causas exteriores, que também a psicologia positiva fala disso. Endógeno e exógeno, que vem de fora, o que acontece com você. Resumindo, esteja no fluxo de construção de si mesmo. Aprenda a se construir melhor como sujeito para estar dentro disso, porque você não vai parar de pensar. Medita, pode meditar, faça atividades, faça tudo isso. Construa laços de partilha dessas construções. Isso pode ser muito simples, pode ser com a pessoa da banca de jornal, entendeu? Considerando o mundo que a gente vive. E se esforce nas relações que você está para construir laços sinceros. Isso eu acho muito importante. Honestos, de partilha dessas lições. Falei muita coisa, gente. Mas tinha muita coisa para falar ainda. Até amanhã. Obrigado.